Antes de começar, eu dou meus péssames e forças à família da Jéssica e que a justiça seja feita para prender e julgar todos os culpados. E que eu sou neutro em política, por isso tudo que eu falar a favor ou contra do governo atual vai ser em base de pesquisas, não em opinião pessoal. Dito isso, vamos para o vídeo. Dá 1.800.000, 2 milhões, quase 3 milhões, dependendo do que for fazer. Nossa, você tem um poder meio sinistro aí, cara. Eu espero que seja uma pessoa boa, Rafa. Eu sou, pode acreditar. Fulano errado, ciclano errado. Eu sei quem é que é errado, é o topo da pirâmide. Sabe quem é? É quem lucra com isso. Pelo amor de Deus, gente, para de postar isso, para de postar uma coisa, porque minha filha nem redes sociais ela tem. Desde que eu fiz o Putz Amigos aqui no canal, nunca veio na minha mente de fazer um vídeo mais detalhado e que demandasse uma vasta pesquisa sobre algum caso, sendo público ou privado. Mas depois do esquema gigante do caso Choquei, eu decidi expor tudo que a mídia e o PNI não expôs sobre eles, mostrando contratos, posts, possíveis teorias de estimações indiretas e entre outros que envolve a Choquei e a cabeça de tudo, a Mind. E é aqui que eu vou mostrar a verdade sobre o caso Choquei. Vamos começar no dia 18 de dezembro, horas antes do garoto do blog postar o início de tudo, sendo a vítima da fake news Jéssica Canedo, uma jovem de 22 anos, que ela teve até que parar de seguir as pessoas que elas seguem pessoalmente para não, a povo que estava chegando desse caso, não irem atrás do resto do povo. Minha mãe, eu tive que parar de seguir ela, pra ver o perfil dela. Então eu evitei, sabe? Eu resolvi evitar isso. E aí ela teve que postar um texto sobre esse caso que estava acontecendo com ela, tentando desmentir tudo, que ela não falou nada com o Whindersson, nem conheceu o Whindersson direito, mandou forças também para o Whindersson. E como base a gente vai usar o vídeo do Whindersson que falou sobre o caso, porque a gente não tem muito sobre o lado da mãe. Vocês devem ter visto aí uma notícia que envolvia umas conversas que supostamente eu tinha tido com uma menina de Minas Gerais, chamada Jéssica, que não era verdade. O que aconteceu do meu lado foi que uma página de fofoca, uma outra página de fofoca mandou mensagem pra mim: olha, tô mandando uns prints de uma conversa sua aqui, mas a gente não vai postar não, porque não parece ser você nas conversas. Aqui vemos que essa página que entrou em contato com o Whindersson sobre as print fakes não foi criador das prints nem das contas fakes criadas para fazer a notícia, mas sim uma fonte essa que é desconhecida e que essa página pode não divulgar, pois tem uma lei na Constituição que todo jornalista usa para usar como sigilo, que é o inciso 14 do artigo 5 da Constituição. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte. Ele falou que não ia postar, e eu falei, tá, então tudo bem, bom que me falou, que pelo menos, poxa, não é todo mundo que tá, né, vendido até o inferno. Ok, eu fui dormir, quando eu acordei, já tinham postado numa página. E foi essa fonte que pode ter enviado para o administrador do garoto do blog, Gabriel Dias, que após receber, enviou para mais de fazer a parte de publicar tudo certinho lá no blog dele. Pronto, a partir desse ponto de partida que os outros começaram a divulgar essa fake news e que nasce uma pergunta na minha mente. Por que várias páginas publicaram sobre o caso sem ver a fonte e ainda do mesmo jeito que os outros postaram? Por conta do topo da pirâmide. Então eu vim pra casa pensando assim no que fazer, de uma maneira madura de não ser aquela pessoa que aponta e fala é porque fulano é errado, é porque fulano é errado, ciclano é errado. Eu sei quem é que é errado, é o topo da pirâmide. Sabe quem é? É quem lucra com isso. Agora eu quero mandar um recadinho aqui pro Gabriel. Por que tiraram todo tipo de ligação em perfis oficiais e sites como a Mind? Será que é por conta que vocês não querem manchar a reputação do chefe? Ou quer dizer, a chefa? Que com a pesquisa sempre no Google sabemos quem é ela. Fátima Pissarra. Mas tá tudo bem, porque quando pesquisamos o blog do Gabriel no Google, aparece seu Instagram sem anexo nenhum a Mind como primeiro. Mas se a gente voltar no Google e descermos um pouco, vemos a descrição antiga do perfil e... ah lá, e-mail comercial sendo garotes@mind8.com. Mas podem me falar que pode ser uma conta fake, blá 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 blá. Então vamos usar um recurso que está de graça na internet, o Wayback Machine, que tem como função visualizar versões arquivadas de páginas de uma website. Beleza, colocamos aqui o link do Instagram e printado dia 24 de dezembro. Tá. Quando clicamos aqui para ver o screenshot, infelizmente ele não carrega e os anteriores também não. Mas temos um outro método de descobrir a relação entre os dois, pelo site da Mind. Vendo
opa, peraí, o site caiu? Não sei se foi por conta, depois da exposição do caso pelo Daniel Pini, dele ter mostrado que a dona da Mind tem parceria com a Shandong, a maior marca de champanhe do Brasil, e alguns hackers terem derrubado o site oficial da marca, ou a própria dona da Mind pode ter se derrubado para tentar amenizar os danos. Mas vamos colocar aqui no nosso amigo Wayback, que ele mostra exatamente no dia 23 de dezembro as páginas ligadas à empresa. E está lá, garoto do blog. Mas ele não está sozinho, temos também outras páginas de fofoca que são da Mind, que espalhou essa fake news. Alfinetei, Choquei e entre outros dessa lista. Então voltamos na pergunta: por que várias páginas publicaram sobre o caso sem ver a fonte e do mesmo jeito que os outros postaram? Simples, por serem de uma mesma social media. Para quem não sabe, a própria Fátima Entrevista confirmou que a Mind é uma social media, sendo social media responsável por gestar várias plataformas de redes sociais, tendo como base a publicação de posts e relações com usuários. Se fizermos uma pesquisa no Glassdoor, que é um site de avaliações de empresas, temos a Mind lá com um comentário de uma ex-funcionária que era analista de social media da empresa, que fala sobre o sistema de panelas que parece ser a única forma de crescimento real da empresa. E isso postado no dia 27 de junho de 2023, muitos meses antes desse caso da Choquei e essa exposição da Mind inteira ser exposta. Por exemplo, vamos usar aqui um exemplo. Você comenta na última foto da Pablo Vittar, postada há 5 segundos atrás, nos 25 posts que supostamente ela postou no dia. E ela vai lá e responde seu comentário. Aí você fica lá todo feliz achando que a pobre Pablo Vittar foi lá e respondeu o meu comentário. Mas na verdade a Pablo não postou nada e ela nem sabe o que publicou na hora, porque ela está consciente que tem uma empresa cuidando de toda a interação dela com as redes sociais e os fãs. Então, quando o garoto do blog postou, várias outras páginas postou também do jeito que estava originalmente, por conta da alta demanda de posts que eles fazem no dia, onde no final do mês ele cai uma boa quantia no bolso gigante de dinheiro deles. Ou vocês nunca perceberam porque todos eles postam o mesmo tipo de notícia em portais diferentes? É para obviamente lucrar o máximo em uma notícia só. Eu sei quem é que é errado, é o topo da pirâmide. Sabe quem é? É quem lucra com isso. Mas não é só a Mind que faz lucrar muito na notícia da fake do Whindersson e do anúncio da morte da Jéssica. Outros canais que também fizeram vídeos e monetizaram sobre o caso da morte também foram os lucradores, sendo ele Gustavo Lázaro, iCarry, Vitor Netaforano, Utopia, Easy Nobre, Dripaz, óbvio que ia ser Dripaz, Hamlet PNG e ARL, Beto Ribeiro e... Meu Deus, 8 anúncios, Beto, sério? Kill na Voz, Record, Flow e o próprio Penin. Sério, seu trabalho tá incrível, Daniel, mas monetizar nesse caso fica um pouco complicado, né? Sendo o Golart o único sensado a não monetizar, que até falou nos comentários que não iria ganhar nada em cima do vídeo pela família. E também que foi confirmado que realmente o vídeo não estava monetizado pelo site YouTube Large, que eu testei com vários vídeos para poder provar a veracidade dele. Mas beleza, por que ela foi escolhida para esse fake? Ninguém sabe. Pode ter sido escolhido por uma pessoa muito sem nexo e desconhecida da internet, para quase ninguém conseguir descobrir que a notícia era fake. Agora vamos mirar no principal que foi considerado culpado. Choquei, a segunda página mais engajada do mundo, sendo repercutido pela divulgação de fake news, que era totalmente contra, até apoiando o atual presidente para ir contra as fake news e disseminação de ódio, onde o próprio respondeu lá em 2021 e ainda seguem eles até hoje, mesmo eles, o governo, tendo falado sobre o caso dela em público. Então, após isso tudo, a página ele ficou reconhecido como o culpado de incentivar a morte da Jéssica Canedo, divulgando a fake news, e o dono da página comentando no texto de defesa da menina a exata frase: avisa ela que a redação do Enem já passou, pelo amor de Deus. Aí foi que virou o caos, todo mundo culpando a Choquei, falando que a culpada é a Choquei, essas coisas aqui. Fazendo assim, eles postarem 2 notas oficiais no Twitter e na página do Instagram. Agora eu falo uma coisa pra você, Rafael. Avisaram pra você também que o Enem já passou? Mas como eu sou do simples, eu vou resumir aqui as notas. No primeiro, lançado pelos advogados na conta da Choquei, ele fala que não são os culpados e que só divulgou o que estava em público. Depois eles apagaram e postaram uma segunda nota falando que a página está sob investigação da polícia e que vai se solidarizar contra esse caso. Agora, voltando na parte da Mind, a Choquei ele fazia parte do cache no site deles, como mostrado lá no Wayback Machine, se voltar lá no dia 28 de janeiro de 2022. Mas só tirando do site não desvincula nenhum contrato que a Choquei pode ter envolvida com a empresa,
porque o site ele não tem poder de quebrar e colocar contrato. E realmente eles não desvinculam nada, porque aqui nas horas da edição, o Zetsi, que é um hacker famoso do Twitter, ele conseguiu hackear e mostrar mais de 257 contratos que a Mind fez. E se a gente dá uma bisoiada aqui um pouco nos contratos, a gente vê de setembro de 2023, onde tem os sites Choquei e Alfinetei. Você não tinha falado minutos atrás que tinham parado de ser seguidores dele em 2022? Depois disso, a Mind ele publicou uma nota retirando todo o envolvimento com a Choquei, falando que não é a dona da página para tirar a culpa e manter a ficha da empresa limpa. Caso que antigamente era bem diferente, onde os famosos que são da Mind, ele defendia o site, mas quando iam contra eles, faziam um monte de postagem contra eles em várias páginas. Ou não tá lembrado do MC Daniel que recusou publi pra vocês e postaram um monte de fake sobre ele, né? Quando aconteceu algo sobre o meu antigo relacionamento, quando eu tava entrando na Europa, um montão de parada que eu traí, que eu menti, que eu mandei mensagem pra mulher, e eu chamava as páginas e já pra pagar na mão humildade, provava que era mentira, que eu nunca traí, nunca dei em cima de mulher namorando. E aí, achou que foi uma dessas, tá? Eu mandei mensagem, ele não quis apagar, daí ele quis fazer uma publi comigo. Queria que eu postasse que achou que era a melhor página do mundo, e que todo mundo tinha que seguir a Choquei, pá. Falei, mano, não tem cabimento não, pá. Acho que o Seguro fez isso, começou a postar uma pá de parada minha, mano. Nessa mesma postagem da Mind, eles mentiram falando que eles são um sistema de intermediação entre a publicidade e o influencer. Basicamente falando que eles só fazem o contrato para o famoso falar sobre a publi que a Mind fechou para ele, sendo até desmentido naquela entrevista que a Fátima deu, que ela afirmou que a empresa é uma social media. Mas mesmo publicando que não teve envolvimento com a Choquei, o principal disseminador da notícia foram uma página gerenciada por vocês. Vocês prezam pela quantidade que nem para revisar as notícias revisam, véio. Prezam pela monetização das páginas, se alguém expor tudo, vocês caem. É um simples pensamento de um brinquedo cai ou não cai. Se alguém sair de lá, puxar um bloquinho que não era para mexer, tudo vai por água abaixo. Fazendo assim uma intimação não tão direta, mas sensado por apoiadores da empresa. Aí se vocês falarem, nós não ameaçamos ninguém a falar sobre o caso, ameaçou sim. Na hora de fazer o contrato com todos, porque vocês têm ciência que são uma das maiores empresas de marketing e divulgação do país para influenciadores e empresas. A agência foi a responsável por 85 ativações com marcas como Coca-Cola, TIM, Itaú, Americanas, CIA e Latam. Mas não é só a Mind, como a Choquei também faz contratos antes e após as fake news pelo governo e de empresas bilionárias como a Carrefour, a Nestlé, a Lacta, a Netflix Brasil e outros que foi exposto pelo Zet aqui no Twitter dele. Poxa, a conta dele foi apagada? Tá, atualizações também aqui durante a edição foi que ele próprio se desativou pra... Eu não sei se era pra não postarem mais fake news sobre ele, que eu acho que eles estavam postando. Aí então ele se desativou, aí depois ele ativou de volta pra falar sobre isso, que tinha se desativado. E pra mostrar aquelas prints que eu mostrei lá no começo, que era dos contratos que tinha com a Choquei e Alfinetei. E ainda tem o fato da empresa ele estar ligada ao governo desde a época das eleições a presidente lá em 2022, controlando os influenciadores a apostar para os não obrigatórios de votar, que fica entre 16 e 18 anos, para escolher sempre o 13, aonde deu certo. E ainda tendo controle de quase todos os portais de notícia, botando para não espalhar mais a culpa da empresa na morte da menina. Aí me nasce a pergunta, por que na ficha de pagamento o governo pagou eles até 2018 e depois nunca mais pagou no governo Bolsonaro e só voltou a pagar em 2020 quando o PT reuniu forças? Pode vir alguém tacando esse tipo de argumento que tá aparecendo aqui na tela agora, falando que não, na época da eleição não tem nenhum pagamento, mas na época que o atual governo estava no poder, eles pagavam rios de dinheiro. E isso tudo comprovado pelo site próprio da Justiça, fazendo levantar a teoria que eles já pagavam para manter a sustentabilidade dele. A Mind em pé e em troca iam divulgar ao máximo o governo, mesmo se saísse do poder. Por isso que vários influenciadores, quer dizer, vocês, postaram que eles fizeram L no dia da votação. Marcas também como a Rede Globo e Televisão, que tem parceria com vocês e sustentam da sua existência para patrocínio. Até você própria, Fátima, falou que queria ser comprado pela Globo e que eles são o máximo. Mas por que será? Será que é o fato de terem criticado o governo Bolsonaro e apoiou o Lula? Não sei. Mas o que eles têm de semelhança, a empresa é de extrema direita junto com seus aliados. Por isso eu volto lá naquela tecla que todos os envolvidos com a empresa são intimados indiretamente, porque se falarem algo contra eles, o PT, a Mind cai.
e a empresa do influenciador vai junto, fazendo assim vários portais de notícia apagarem qualquer tipo de notícia envolvendo o Daniel Penin e bloquear ele em todas as redes sociais. Até recentemente teve o caso do Castanhari, na sua retrospectiva, de ter citado a morte de um Pedro, né? Que foi o PC Siqueira, mas não mencionou da Choquei, porque você próprio falou que não deu tempo de botar, mas do PC Siqueira conseguiu dar um tempinho, um esforcinho para poder colocar ali um pouquinho rapidinho, né? Sendo que o caso foi depois desse caso inteiro da Choquei. Para pessoas que não sabem, o próprio Castanhari, ele é petista, como mostrado em vários locais, por isso que ele pode não ter botado para não manchar a imagem do governo, porque ele já odiava o Bozo, já fazia várias críticas ao governo na época lá das outras retrospectivas que ele já fez durante o canal. Mas aí chegou no final da história que a dona da Mind, o ator Gregório Duvider, que também apoiava Lula, e o Felipe Castanhari, depois de ser contrariados pelos golpes envolvendo o governo, eles deletaram a conta do Twitter deles. Durante a gravação desse roteiro aqui, o criador da música, o Kevin Chris, ele derrubou a retrospectiva do Castanhari por conta da treta toda que aconteceu lá com ele, tá? Agora, graças a um post que a Mind fez, a vida do Whindersson e da mãe da Jéssica tá um caos. E é por conta da extrema manipulação das redes de notícia para manter a vida financeira da empresa e associado em pé por um único governo. Eu não sei se vocês têm uma noção, mas teve uma vida ter que ser sacrificada para mostrar esse esquema golpista que a Mind tem com o governo. Antes de acabar o vídeo aqui, eu queria mandar um áudio aqui rapidinho pros influenciadores que estão envolvidos com a Mind. Vocês não têm vergonha de seguir a Choquei ainda não? Pessoas como Felipe Neto, Janja, Lula e outros, como John Cena. Mas você não tem vergonha de seguir eles, não? A vida de uma pessoa que foi embora por causa de uma fake news que vocês próprios estão seguindo. Velho, ou vocês estão envolvidos em um esquema gigante que eu falei que era de antigamente vocês fizerem um pacto junto com a Mind para poder ter as maiores redes de notícias ao lado de vocês, para poder colocar o PT no máximo do poder do Brasil, ou todo esse negócio de PL da fake news é tudo mentira e vocês só podem estar falando isso só para poder ter um status social no Brasil mais positiva possível. Até que o próprio Whindersson falou que ele vai propor para adicionarem uma lei com o nome da menina que morreu com esse negócio de fake news, para poder fazer uma disseminação dessas conversas mentiras que são vazadas entre usuários desconhecidos da internet e de famosos, para poder não acontecer mais esse tipo de caso. Mas é isso, fazer esse vídeo deu um trabalho em relação a roteiro e pesquisa. Eu não sei se foi muito pequeno esse vídeo, mas foi um vídeo que eu tentei expor tudo que tem que ser mostrado para o público, porque eu tenho 100% de certeza que a polícia não vai mostrar quase nada sobre essa teia, porque o governo pode simplesmente colocar em sigilo. Mas se vocês quiserem atualizações sobre o caso, vejam lá no meu Twitter, que eu posso postar algo se eu descobrir sobre o caso. E também tem o canal do Daniel Penin, que ele pode postar uma segunda parte algum dia. Voltando mais uma vez também para falar que em política eu sou neutro, eu não tenho preferido em presidente, tá? Só tô expondo durante fatos. Então é isso, péssimos à família da Jéssica, ao Whindersson também, e tchau.